Pois bem, volvo para continuar a torturá-los com mi portunhol. ¿Sí? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui por invitação do professor Lucas e o equipo organizador, excelente e já querido. Também agradeço e aprecio a iniciativa da Universidade Católica de Córdoba e sua visão para o futuro, permitindo que esse campo de conhecimento e disciplinas relacionadas com o paisaje amplie suas ações. Essa conferência aborda mis atividades em los últimos 7 anos em la Universidade de São Paulo e se relaciona a atividades realizadas em la cidade de São Carlos, no interior do estado de São Paulo. Sin embargo, para aclarar esse processo, me gostaria de apresentar um pouco de mi percurso, de modo que seja possível perceber algo que me parece fundamental. La calidad de los contactos que hemos establecido a lo largo de nuestras vidas y cuánto esos encuentros agregan significado a este camino. Estás acá, lo Brasil, y lo estado de São Paulo. Destaco las ciudades donde viví y nací hasta mis 17 años, Presidente Prudente, Case, Mato Grosso y Paraná. La ciudad de São Carlos, donde estoy situada hoy en día, donde vivo, es São Paulo, la ciudad donde fui a hacer la universidad. Un close en São Paulo, esta ilha de calor monstruosa. Quase 12 millones de habitantes, la Gran São Paulo, algunos demógrafos hoy en día dicen 20 millones. Disculpen. Pueden ver acá los dos grandes ríos, lo Tietê y el río Pinheiros. Lo centro histórico de São Paulo, que no es posible más decir casco histórico porque se fue a tiempos. Y do otro lado del río, en este verdejamiento, nuestra ciudad universitaria, la Universidad de São Paulo. Apenas uma imagem que, de algum modo, sintetiza a imensa contradição e segregação social que a cidade, a um golpe de vista, é possível vivenciar. É, de fato, uma coisa desigual. ¿Sí? Esto es un skyline del bairro de Morumbi, donde está la Casa de Vidro, objeto de mi otra charla. Y lado a lado, la gran favela, una de las muchas. Mas volvemos a esa historia que conto hoy. La FAU-USP São Paulo. Para mí fue un momento revolucionario. El traslado para la capital del estado, la universidad, sus maestros, las disciplinas, instaló en mi mente un cambio y la percepción del cambio como un motor fundamental. Esa perspectiva conspiró a elegir mi objeto de estudio de mi maestro. Elegí el contraejemplo, originalmente llamado Elevado Costa e Silva, no nombre de lo primero presidente militar de Brasil, el estado de la dictadura. ¿Sí? Hoy este viaducto es renombrado como Presidente João Goulart, lo presidente que fue exilado, a quien todavía no me he acostumbrado personalmente y tengo críticas a esta supuesta homenaje. ¿Okay? Esta construcción, un poquito más de FAO, lo elevado y el lugar que estás cerca del marginal de Tietê, lo río. Esa construcción, diseñada y construida en solo un año y medio, finales de la década de 60, altera profundamente la fisionomía del paisaje del centro de São Paulo. Inauguró la primacía de la visión vial en nuestra cultura. Las calles no serían más diseñadas por los arquitectos.
La construcción sintetiza lo que el Brasil será en el momento de su realización. Progreso, crecimiento, desenvolvimiento son palabras claves para el percurso de la ditadura militar. En particular, lo que me conmovió en esta investigación fue la orden de razones que justificaban su construcción. A pesar de la proximidad con los edificios vecinos, la pérdida de los valores de estos, la pérdida de las cualidades del lugar. Estamos hablando de una carretera muy próxima de la São João, que será después celebrada por Caetano Veloso en la música Sampa. Al mismo tiempo, comencé mi licenciatura en filosofía en la Universidad de São Paulo y el contacto con los autores, profesores y colegas fue igualmente revolucionario. Fotografié mucho, esas fotografías son mías, junto con trabajar las bases teóricas y los documentos excavados en los archivos del ayuntamiento. Había la función entrevistar, que também foi estratégica. Questionário, el que como que primeira ação, pedia para a pessoa cerrar seus olhos e me dissera 3 coisas que lhe ocorriam quando estava nesse lugar. Sombra, tráfico, ruído, olor de urina, pessoas a viver em rua. As respostas se referenciavam a las experiencias, pero nunca inferían lo viaducto. Por sorte, tive uma professora, tutora, que me impediu de hincar juízos de valor antes de levar a cabo a pesquisa. Lucrécia, su nombre, graduada em letras, había sido estudiante de Roland Barthes em Paris. E ela havia sido colega em Sorbonne de mi professor de estética em la filosofia. Era uma coincidência? Eu tampouco puedo crer em lo azar. Recuerdo um dia em que, depois de muitas fotografias e entrevistas, cheguei à filosofia e disse a León: isto é terrível, devo estar equivocada em el questionário. Lo viaducto não aparece nas respostas. Al que ele sorriu e disse: parece que é invisível, ¿eh? Era solo um trabalho de maestria. Não havia necessidade de apresentar uma tese. Pero esse tema se converteu em um hilo conductor del trabalho e participou ativamente na descrição de este lugar. El Minhocão, que é um apodo colocado por la população e significa gran lombriz de la tierra, ¿sí? Participa tanto deste lugar que sua presença se amalgamou, construindo uma experiência complexa da qual ele não se destaca. En el presente, el uso por parte de la población, posible gracias a la acción de una alcaldesa muy valente, Luisa Irundina, que pasó a cerrar lo Minhocão a las noches para que las personas pudiesen dormir y los finales de semana. Todo se transformó. Ese movimiento trouxe una vez más visibilidad al lugar, ao que agradeço a mi tutora. E hoje em dia, o Minhocão é uma presença e uma luta, porque, por muito irônico, mais irônico que isso signifique, um parque elevado de concreto é uma questão. As pessoas o defendem, porque nossa miserabilidade é extrema. É essa questão que deve ser debatida. Talvez um dia possamos destruí-lo, mas não de pronto. Há que ser um ganho em outros espaços
para que a população talvez se despliegue. Mas isto é objeto de uma outra charla. Agora, gostaria de falar um pouquinho que no curso disto tudo em minha vida, havia a fundação de nosso estúdio. Mi e meu esposo, que era meu colega de classe, fundamos o Estúdio Ilex e fizemos algumas coisas premiadas em concursos. Houve um concurso para o Minhocão em 2006, que tivemos a menção honrosa, porque os que ganharam faziam uma coisa um pouco highline em Lo Minhocão. E nós propusemos uma coisa baseada em arte urbana. Era uma outra chave. Esses são projetos de nosso escritório. E costumo dizer que a filosofia e a arquitetura se encontram em la paisagem. Isso é uma questão muito importante para nós. Muito bem. Vuelvo em 2008 ao doutorado. Empecé em 2003 e descobri toda uma historiografia rigorosa de autores excelentes que me auxiliaram nesse percurso vital que afirma a paisagem como uma construção histórica e cultural. Cito, em especial, uma dupla, Graciela Silvestre e Fernando Aliata, que para mim foram uau, ¿sí? E lo cito com um pouquinho de folga, me perdoem, a paisagem é um poderoso meio, um liame que tece a relação entre a humanidade e a natureza. Percebam a força e a delicadeza desta afirmação. Paisagem como relação. Mi tese trata de Olmsted, esta figura fundamental para a compreensão de da profissão de arquiteto de paisagem. Pioneiro, sua produção firma o que constitui a base de todos os projetos: ser a um só tempo técnica e estética. Operar infraestruturalmente e promover o encontro social e com a natureza. Há aí um componente estético fundamental. Esse é talvez o projeto mais conhecido, mas a questão aqui, ele tem mais ou menos 6 vezes o tamanho do Ibirapuera em São Paulo. É uma coisa grandiosa, de fato. Isso é fundamental. Olmsted é uma figura que classifiquei como uma figura de viragem. Essa é a tese. É um homem que projeta como, segundo a teoria, a base teórica do século XVIII. Mas sua mirada olha para o futuro, o trabalhador. Porque quando escreve muito, os papers de Olmsted são muitas coisas escritas. Ele habla desta questão fundamental. Há que existir em las cidades espaços para que o trabalhador encontre-se e encontre a natureza. Porque a questão da natureza é muito antiga, com uma grande, ¿sí? Habla de um momento em que reconstituímos nossas forças, nossa alma. Esse serzimento da qual hablo, Graciela e Fernando, estão na base destas questões. Muito bem? Apenas falando um pouquinho acerca da infraestrutura. O novo reservatório foi escavado e toda a água de Manhattan ali esteve até a década de 50. E com o solo, hizo todo o relevo, funciona? Relevo, é tudo fake. Compreende? Ainda conversava com Sebastian hoje, falando de que Smithson viu uma exposição de Olmsted em MoMA e olhava pela ventana e olhava a exposição.
e olhava pela ventana, e olhava a exposição. Sacou sua câmera e saiu como um louco a fotografar e escreveu um belo texto acerca do artifício. Ok? Fecha parênteses. Sim? Algumas coisas importantes para nosso campo disciplinar. O direito a los espaços livres, verdejados, a la salud, a los passeios, e que esses espaços operem infraestruturalmente na cidade, não é algo novo. Está na origem de nosso campo disciplinar. O que parece que nos escapa, justamente nos dias de hoje, olhando a gran figura, é que a qualidade estética vital a Olmsted permanece um tanto quanto à deriva ou esquecida. Um outro momento também muito importante na história de Olmsted é a sagração da ideia de sistema, que, por exemplo, Jean-Claude Nicolas Forestier vai falar em seu livro, que referenciará a Olmsted por ter aprendido com ele a questão do sistema. Percebam quão vital é isso. E tudo o que falamos hoje tem uma raiz, uma matriz, que não podemos esquecer. Sim? E existe um trunfo a mais. Um trunfo a mais para Olmsted. Viram que sou apaixonada por esse rapaz? Hein? Um trunfo a mais. Em seus papers, ele referencia uma questão muito importante. Em Boston não trabalhará o pinturesco que está em Central Park, que é um pinturesco que remete à Arcádia. Trabalhará um outro registro de pinturesco um pouco mais ligado ao fauno, um pouco mais selvático e principalmente utilizando as espécies que aguentarão a salinidade da água. Porque em Boston há um registro de marés fundamental. Boston ele é chamado porque houve o desmonte de los cerros. Desmonte funciona? Desmonte? Como em Rio de Janeiro, desmonte de los cerros e colocação disso em los pântanos. Ok? Toda a lógica de las marés, de esgotamento da água, se foi. E se morria. E se chama Olmsted, que hace o sistema de drenagem destas águas e reestabelece a lógica de ida e vinda da água. Miren que beleza! E junto com isso, a especificação de espécies que aguentam este repuxo do sal e diz, numa frase lindíssima, o pântano é tão belo quanto o Marlborough. Visionário, hein? Estamos em 1858, por exemplo. Visionário. Muito bem. Mais um pouquinho e vamos volver a esta história, porque estou aqui, ou seja, se na primeira charla falei muito sobre pesquisa, agora gostaria de falar sobre ensinança. E vou falar sobre um processo que vem acontecendo em minha cidade, agora, São Carlos, não mais Presidente Prudente, e que tem a ver com... Falei sobre o tripé que a universidade se constitui. A ensinança, a pesquisa e a extensão. ¿Sí? Então, estou entre a pesquisa e a extensão nesse processo muito sencillo que gostaria de mostrar a vocês. Esta é São Carlos, a municipalidade. A mancha urbana, acá, menor. Ai, está melhor acá. Mas, vamos. Temos aqui um grid. Onde estás? Da próxima vez, inclui Brasil em seus estudos. Por favor. Veja, temos um grid
completamente norte, sur, leste, oeste, un cordón de cumanos colocado allá, ¿sí? Y tenemos entonces esa situación. Verán que es una cosa fundamental en este proceso de proyecto, es la cuestión de la agua y la cuestión de la producción urbana, o sea, quién son los agentes que están a producir nuestro territorio en los días actuales. Este es el pano de fundo do que voy a hablar. Ajá, la planta más antigua que yo tengo, ¿sí? Lo grid, vea que lo grid tiene que apenas dejar de acontecer en la ferrovía. La origen de la ciudad, como muchas del interior de São Paulo, se liga al café, ¿sí? Y la producción de café, hubo un tiempo en que había lo bonde, ¿sí? Ferrocarril, miudinho, ¿sí? Mas no hay más, infelizmente. Estas son las plazas originales y que estaban muy sagazmente, muy inteligentemente en la parte más baja, ¿sí? Por tanto, si el río, como los trópicos, tivesse su flujo, lo máximo que podría acontecer es tomar la plaza. Mas no sigue así. Nuestra historia de progreso es siempre un proceso de esquecimiento de lo río. A las aguas están ligadas los miasmas terribles, la doença, la enfermedad, disculpe, la enfermedad. Por tanto, cuando olhamos los jornales, newspapers, siempre tenemos una conmemoración con estas fotos en que se dice, ¡hurra! Conseguimos tomar la cuestión. Lo progreso arriba, ¿sí? Pues bien, imaginen aquella grade en un relevo como ese. No estamos hablando de Córdoba, estamos hablando de un sobe y desce de montañas. Es un fiasco. Para lo caminante, una tortura. Para lo bike, imposible. ¿Sí? Muy bien. La otra cuestión, la agua. Justamente porque los relevos sube y desce, imaginen, estamos en lo trópico. Cuando llueve, llueve. ¿Comprende? Y ocupa todo. Y es una cosa bestial. Voy a intentar mostrar un poco. ¿Sí? Déjame ver. Sí. ¿Ok? Y no en San Carlos, hay una ironía mayor. Lo que encher, lo que halaga, no es, por ejemplo, donde las personas con poca plata moran. O lo que halaga es lo centro de la ciudad. Es una... Ok. Año a año, en janeiro, toda la vez, la televisión, la radio, ven a la escuela y yo doy la misma entrevista. Toda la vez. El problema es que construimos el conflicto y es preciso alguna coraje para hacer diferente. ¿Sí? Muy bien. Esa es una cartografía que muestra el proceso de crecimiento de esta ciudad. Percebam que até a década de 40 temos uma cidade muito mais compacta, por conta de lo alto, por conta do fluxo de la energia, del desenvolvimento. A partir da década de entre 50 e 70, vão allá duas universidades públicas fortíssimas. A Universidade de São Paulo, existem o campus em arquitetura, o campus de São Paulo e o campus em São Carlos. Y la Universidad Federal de San Carlos también está lá. Tenemos 20,000 personas ligadas a dos universidades públicas, o que hace una diferencia, o al menos achamos que hace. ¿Sí? Y gostaria de dizer que en todo el proceso de la construcción del plano máster de esta ciudad, en 2005, fue lo primero hecho. Es increíble, mas la cuestión de planeamiento urbano en Brasil es un problema, ¿sí? Boa parte de la producción
es una producción que estanca en la estante y no es aplicada de facto. Un movimiento de mudanza había comenzado en el inicio de la década de 80 con la abertura após la dictadura militar. Mas estamos nuevamente viviendo un proceso serísimo de cerramiento. Vean, el plano máster, decía que no deberíamos crecer para el sur y sin para el norte, porque al sur había un problema ambiental muy serio. Las tierras eran muy plenas de arena, funciona, ok, colapsibles, por tanto, y había placas que recargaban nuestro acuífero. Es una ciudad fantástica en esa perspectiva. No tomamos agua suya de otro municipio. Toda agua nace en San Carlos. Toda. Parte de ella en los ríos, parte de ella de lo acuífero, capturada. Entonces, conta un poco ahora la presión de los agentes que producen la cosa, producen lo urbano, público y privados. Privados por la fuerza del mercado que olha la parte norte de la ciudad como la parte del privilegio y la parte sur onde estão as pessoas de menor poder adquisitivo. Portanto, esta parte acá, em la imagem que mostrei, que havia um pouco mais negro, era chamada Cidade Araci. Em termos de toponimia, esse bairro, esta vizinhança, era tão leja, tão afastada, que se autodenominou ciudad, mas é parte de São Carlos. Era um território onde os vulneráveis foram morar, ¿sí? E onde é que o governo vai a colocar o programa Minha Casa Minha Vida? Haviam escutado este programa de Brasil alguma vez? Foi um movimento enorme de produção de cidade, de produção de habitação, mas não moradia, apenas um techo sobre a cabeça. Vou volver nesta imagem. Por exemplo, este lugar acá, vou mostrar de topo, assim. Em la mancha derecha, 5.000 casas. En la mancha izquierda, 5.000 casas. De chofre, resolvemos o problema de habitação em São Carlos. Eu costumo fazer um chiste com o logo, programa Minha Casa Minha Vida. Programa Mi Casa Mi Vida. Eu digo, programa Mi Casa Mi Vida, nenhuma cidade. ¿Por quê? Porque solamente se faz as casas. Esto es lo espacio libre de esos lugares. Y ahora trago una cuestión que para mí es increíble. El lejos, en lo medio de lo rural. Esto es una pena que no está firme en la vista. Hay latitude y longitude abajo de cada foto. Estoy aquí de lo norte de Brasil a lo sur de Brasil. Isso foi um programa fortíssimo, inclusive impediu que a crise de 2008, que começa na Europa, chegue ao Brasil. Foi um motor de produção que manteve boa parte do capital ocupado. E temos em meu instituto pessoas que só estudam esta questão. Para mim, a questão é o espaço livre e a ausência de cidade que esses lugares causam. Então percebam que quando eu vou falar do processo de projeto, que já vou entrar, é com essa realidade que estou lidando. ¿Sí? Ao norte, o capital quer fazer condomínios cerrados. Ao sul, o próprio governo coloca mais casas. E a segregação socioespacial é muito clara.
E isso não é possível dizer que não seja objeto de planejamento, porque isto é planeado. Sim? Não. Pois bem, essa é a qualidade espacial que os cerramientos nos dão. A rua não existe. Todas as questões da urbanística contemporânea, blá, 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 não hacen o menor efeito em los proprietários de terra, em los alcaldes, em las personas de um modo general. Então, o que fizemos? Estão vendo uma manchita verdejada ali? Allá é a bacia do Santa Maria do Leme. É um lugar cercado de condomínios cerrados por todos os lados. ¿Sí? Pertence a 6 famílias. ¿Sí? Sí. Em 2013, me uní a uma colega da Federal, Renata Bovo Pérez, e empezamos um processo que se inicia, primeiro de tudo, em la graduação. Uma disciplina, um foco em nossa bacia, que já chamamos nuestra. É uma coisa emocional. Empezamos fazendo uma disciplina electiva, um ateliê vertical, 4 meses de aula. Os alunos foram encharcados de toda a teoria urbanística e produziram projetos para a bacia. Esses projetos passavam, por exemplo, essas pessoas fizeram a grade de rua com hierarquias, a tipologia, a infraverde, as imagens, como aconteceria a questão do córrego, não funciona em espanhol. A palavra é stream em inglês. Um pequeno rio, arroio em português também funciona. Este é outro pessoal, outros alunos. Sempre esta questão de debater as chaves do urbanismo clássicas, as coisas que temos, como a produção da modernidade, a produção da cidade-jardim, a coisa Newtown, o que pensarem ou eram as aulas e depois os grupos tinham diretrizes para fazer o projeto. Depois, todo o que resultou desta disciplina foi a la parede e no semestre seguinte abrimos uma disciplina de extensão. E aí juntou-se a sociedade civil organizada na figura de uma ONG, Veredas, Caminho de las Águas, muito hermosa, porque é feita de muitos professores que são jubilados, graças, jubilados, e eles estão nesta bacia há muito tempo, basicamente plantando árvore ao redor do arroio. E quando me procuraram, eles estão dentro dessa história juntos desde sempre, eu disse, vamos a fazer uma revisão do Plan Master e vamos precisar de um desenho para pelear, porque talvez consigamos algo. Foi assim que essa história começou. E esses professores jubilados são biólogos, ecólogos, e quando se juntam nesta disciplina de extensão, foi uma luta, porque os desenhos são como os arquitetos normalmente o fazem. Os biólogos olhavam a cartografia e diziam, não, isto é uma área de brechosa, não pode ser desse modo, muda. E o outro vinha com outra informação, a existência de corredores ecológicos. Foi ótimo. Apenas o final era que não tínhamos algo para ir a las reuniões de la revisión del Plan Master. Lo peguei, esta planta acá, levei para mi estudio, mi de Leandro, e hicimos durante julho, com a ajuda de bom estudante, todo o desenho dos 11 quilômetros quadrados que este lugar tem. Esta é a maqueta, que temos o relevo, e esta
questão é importante. Não mencionei que minha disciplina no pós-grado diz respeito ao modelo cidade-jardim e todas as prerrogativas que vêm depois do momento Howard. ¿Sí? Portanto, existe uma congruência entre o desenho e a fisionomia original do território. Imaginem que isto não é algo, desde o início sabíamos, não é algo que vai existir. Isso é uma peça de ficção, mas que tem uma tarefa: pelear em todos os processos de revisão do plano diretor em que a população será ouvida, porque o Estatuto de la Ciudad, que em Brasil se torna lei em 2001, prevê que os processos de feitura do plano master são participativos. Então, sabíamos que teríamos possibilidade de ação. Vejamos. O verde que vem acá surge de uma lei que se chama Área de Proteção. Gracias. Esto. ¿Sí? Las ciclovías desenhadas de um jeito delicioso, é possível andar de bike agora. Las instituições cravadas em los lugares verdejados para que tenham ojos los lugares verdejados. Viva Jane Jacobs. E lo que se pode verdejar, verdejamos. E uma coisa que era justamente trazer para o processo as pautas urbanas, o bairro como lugar de convivência, espaços públicos qualificados, o protagonismo dos pedestres, uma heterogeneidade de classes sociais, uma diversidade de usos, etc. Então, temos a diretriz e com este desenho, o que tínhamos era uma área de especial interesse ambiental de quase 2 em 10, quase 11. Não é 10, é 11. ¿Sí? E isto é o que teníamos para ir a las reuniones. Isto dizia para as pessoas que estavam em la platea que conseguíamos colocar 50,000 pessoas e não ampliar o perímetro urbano em nem 1 metro, otimizando a infraestrutura, criando espaços múltiplos, etc., etc. Foi uma peleia, me lembro de apresentar esta apresentação em todos os lugares. Chegava, espetava-me pendrive, blá, 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 todos os lugares. O que conseguimos, este foi um ano seguinte, com mais alunos, fizemos um extenso estudo tipológico para chegar lá a las 50,000 pessoas. O que conseguimos, o que logramos, foi que esta área tem hoje diretrizes urbanísticas muito específicas. ¿Sí? Conseguimos que a área de 30 metros, que é normalmente o que temos em los arroios, fosse duplicada. Temos 60 de cada lado, de modo que os parques lineares e as instituições possam estar, de algum modo, nesse lugar. Também os índices de permeabilidade e coisas assim conseguimos lograr. Mas não ganhamos tudo o que queríamos. Mas penso que o percurso cumpriu o que pretendia, que foi, primeiro de tudo, mostrar à população o que a universidade era capaz de pensar e produzir para seu território. Estávamos muito alejados de tudo o que acontecia, encastelados, falando da urbanidade contemporânea, blá, blá. Mas o que acontecia era que o dia a dia, o cotidiano, estava muito longe, sim, muito lejos. Mostro agora muito rapidamente outro processo de projeto. Quando estamos de tempo? Vai lá. Vou mostrar agora uma coisa que para nós é muito importante. Estamos escrevendo sobre isso. E vi em algumas apresentações, isso já apresentei acá também, que é o que em português, a tradução literal seria trânsito de escalas. Imaginem que temos esta profissão muito complexa, que é capaz de ver de topo, de sobrevoo,
que foi uma coisa muito criticada por toda a fenomenologia. Mas, ao mesmo tempo, essa cartografia pode também agora caminhar. Portanto, temos um trânsito entre a visão de sobrevoo e a visão com o corpo, que Paola Bernstein trabalha muito, por exemplo. ¿Sí? Então, como ir de um ponto a outro? Como empezar a pensar que tudo o que os planeadores pensam viram projetos. E nossa profissão nos permite isto. Isto é um triunfo, um bônus e um ônus. ¿Certo? A maldição de nossa profissão. E o triunfo também. Vejam, vou mostrar um processo de projeto acá. Porque a ONG Veredas, lembram-se? Tudo começou com eles, né? Os professores de ecologia, biologia, lindinhos. Eles queriam muito que projetássemos um parque acá. Este parque nasce de uma questão fundamental. Aqui há nascentes de água. Acá há uma mata primária, raríssima. E acá tudo é mata secundária, plantada pelo professor Mattiasi, que é, antes de tudo, um herói. ¿Sí? E tudo vai a um parque acá, que foi... então vamos a um conceito fundamental em que vamos do mais naturalizado ao mais artificioso. ¿Sí? Esse é o ponto artificioso. Estamos acá. E vamos andar um pouquinho rápido até aqui e vamos mostrar um pouco o que podemos experimentar. Porque foi um projeto que tinha uma questão fundamental atrás. É preciso ver a água em um registro que não seja de desastre. É preciso volver àquele momento em que se brincava em los arroios, em que se podia pôr os pés na água. Porque isto é uma questão importante. As pessoas da ONG Veredas fazem em seus bosques visitas ambientales com as crianças. Então, havia várias entradas, vários inputs neste projeto. Isso é uma das nossas tristezas. Isto é um encontro de rios. O córrego do Moncholinho vem acá. Esse é o córrego Santa Maria do Leme. O momento de encontro, que deveria ser um momento de celebração, é isso. Sim? Ele está vindo, sim? Estamos no momento de tributação. Algumas coisas foram capturadas do lugar. O projeto desenha, por exemplo, uma vertente que se desmonta por la força da água. Tanto que temos que fazer esse tipo de estrutura belíssima. Estou sendo irônica. ¿Eh? Porque a vertente tem uma pendente forte e quando a água vem, destrói o outro lado. Então já estava destruído. É o que temos. O arroio não é nada, é uma coisa invisível. Mas percebemos os processos de apropriação. Percebemos as pessoas querendo, de algum modo, estar. Sim? E é tudo muito miserável. Um momento de transposição, apenas para peatones. De um lado para outro, na figurita mostra onde estamos, bem acá. Aqui vai ser colocado as estruturas chamamos pousos. Pousos, não sei se funciona. São estruturas muito singelas, muito sencillas, que vamos colocar para que as pessoas possam mirar a água e estar junto da água. As estruturas pluviais, que tem que ser de um calibre deste tamanho, porque tudo é impermeabilizado. A hidráulica em Brasília é pensada assim. A água, pum, 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 rio, rápido, muito rápido. Os momentos que os vórtices desmontam os dois lados do terreno. O bosque, em que as crianças vão a brincar, e a ONG faz suas caminhadas. O encontro do córrego del Cambuí com o Santa Maria do Leme, ainda assim.
Ou no momento em que não há mais calçadas, passeios, estamos quase perto da nascente. Tudo é muito boscoso, muito selvagem. ¿Sí? E temos aquele pequeno arroio, se torna uma coisa com um pouquinho assim de chuva e alaga tudo. Tudo. Essa é a realidade. Proposta. Muito rapidamente. Temos aqui aquele mais artificioso. Era um antigo cartódromo que fizemos o projeto tentando que as árvores cresçam. Precisamos um pouco de paciência e um pouco mais de adubo. ¿Sí? E depois, a ciclovia. Isso que mostramos é a ciclovia proposta, que vai contornar todo o parque, linear. Essas são estruturas que foram criadas, vou enumerá-las. Que pega uma praça, que hoje em dia não é uma praça, é um estacionamento de carros. Aqui, o córrego do Monjolinho, o principal arroio de São Carlos. Todos os arroios tributam nesse principal, Monjolinho. ¿Sí? E esse é o Santa Maria do Leme, estrutura 2, estrutura 3, estrutura 4, 5, 6, etc. Naturalmente, sabemos que essas estruturas não estão no lugar correto. Não se hace estrutura de retenção ajusante. ¿Sí? Mas era o que temos. Costumo dizer que em Brasil temos limão e fazemos no máximo uma limonada. ¿Sí? Essas são as estruturas operando. Esta é minha arma secreta, um aluno de engenharia ambiental, completamente apaixonado por la paisagem e que hizo todos os cálculos por nós. Esse sistema que criamos consegue segurar, sim, a água e evitar os alagamentos, os cálculos, blá blá. O alagamento, essa é a sede da ONG, sim? Eles são músicos, eles falam poesias, fazem saraus, uma delícia. Esse é o cartódromo, agora muito rapidamente. As estruturas de armazenagem de água, sim? A plaza, que é o estacionamento, com água, sem água. Quando fiz o dibujo, como um croquis, coloquei muitas árvores. Os meninos que fazem o render disseram, esse foi o possível. Então, imaginem que tienes mais árvores. ¿Okay? ¿Sí? Mas eu queria a água, não essa azul. Como disse Sebastián há 2 dias atrás, a água é essa. É lá que temos. ¿Sí? É lá que temos. Não há problema. O pântano é tão bonito como o mármore. Vamos desenvolver um olhar estético que gosta da color da água. O que importa é que seja pura. Isso é o importante. ¿Sí? Outro lugar, a sede da Amor, que mostrei agora a vocês, a sede da ONG. O momento em que a vertente se cai. O momento em que é possível passar de um lado para outro. Isso é o sketch que fazíamos os renders dos meninos. Às vezes penso serem um pouco passado a limpo demais, mas o que era importante é que quando levávamos estas imagens para a população, ela podia ver como seria. Compreendam que as pessoas não imaginam o que poderia ser, a não ser que vejam uma representação. Portanto, as representações são fundamentais. E as representações, quando se mostram assim, elas já carregam consigo uma materialidade, uma forma. Portanto, é uma experiência estética, sem dúvida. E cultural, porque nesse momento eu dizia, Senhor Antônio, pensas, colocava seus pés na água? Colocava. Então, talvez possa colocar uma vez mais. ¿Sí?
E as pessoas foram ficando tocadas. Essa é uma estrutura de retenção e diminuição da velocidade da água. Com gaviões, nós vimos, gaviões, a mesma palavra? Sim, gaviões. Um final de tarde, se for... Essa é uma das estruturas que tinham um problema de chegada. E esse espaço, que é o espaço para os niños fazerem seus encontros, e também os jovens de todas as idades, um mobiliário muito sencillo, uma coisa onde poderia colocar o encontro, e esse último espaço, que é o espaço de festa e também um espaço para exposição de orquídeas, porque é um lugar, uma região de orquidófilos enlouquecidos. Muito interessante isso. Mostro uma vez mais o percurso e mostro aonde estaremos agora. Opa! O próximo capítulo, sim? Sim. O próximo capítulo é: fizemos ganhamos a população e estamos conseguindo a verba para construí-lo. E agora vamos a fazer esse tramo. Um trecho do Monjolinho, que nasce no cartódromo. Mostrei esse espaço. Faremos agora esse espaço, que vai da rodovia, da autopista, até acá, o cartódromo. Só queria dizer que é uma coisa que tem muitas cartografias, muitas idas a campo, muitas entradas, a divisão em trechos, para que a personalidade daquele trecho seja investigada e desenvolvida como projeto. E esse é só o começo, ok? Muitas graças.